Ele tinha tudo: dinheiro, respeito, dezenas de cafeterias espalhadas pela cidade. Mas, naquela manhã fria, sentado sozinho dentro do carro, ele sentia apenas um vazio pesado no peito. Nos relatórios, tudo parecia perfeito. Lucros altos. Movimento constante. Mesmo assim, algo estava errado. Os clientes estavam sumindo, e ninguém sabia explicar por quê. Na noite anterior, ele quase não dormiu. Ficou olhando para o teto, lembrando do tempo em que servia café com as próprias mãos, quando cada cliente tinha nome, história, importância. Agora, tudo parecia distante. Frio. Sem alma. Com os olhos cansados e o coração apertado, ele tomou uma decisão que nenhum milionário costuma tomar. Vestiu roupa simples, pegou um boné velho, e saiu sem avisar ninguém. Minutos depois, ele empurrava a porta de uma das próprias cafeterias. Mas, pela primeira vez, entrava ali como um completo estranho. Ninguém o reconheceu. Ninguém sequer olhou para ele. E, naquele instante silencioso, uma dor profunda começou a crescer dentro do seu peito, como se ele estivesse prestes a descobrir algo que nunca mais poderia esquecer. O cheiro de café fresco ainda era o mesmo, mas a sensação não. Antes, aquele aroma trazia orgulho. Agora, só aumentava o aperto no peito. Ele caminhou devagar até o balcão, tentando não demonstrar nada. A atendente nem levantou os olhos direito. Perguntou o pedido de forma seca, automática, como se ele fosse apenas mais um número na fila. Um café pequeno, respondeu em voz baixa. Nenhum sorriso. Nenhum bom dia. Só silêncio. Frio. Distante. Enquanto esperava, ele olhou ao redor. Mesas sujas. Um cliente tentando chamar atenção sem sucesso. Funcionários rindo entre si, completamente desligados de quem estava ali. Cada detalhe parecia uma facada invisível. Porque aquele lugar tinha sido o sonho da vida dele. Foi então que duas baristas, a poucos passos dali, começaram a conversar sem perceber que ele escutava. No início eram só reclamações comuns: cansaço, salário, rotina. Mas, de repente, uma delas disse algo em tom baixo. Algo que fez o corpo dele ficar completamente imóvel. Se aquilo fosse verdade, tudo o que ele construiu poderia estar desmoronando bem diante dos seus olhos. Ele tentou fingir que não estava ouvindo. Manteve os olhos no copo vazio sobre a mesa, mas cada palavra chegava clara demais aos seus ouvidos. Se o dono soubesse o que realmente acontece aqui, disse uma das baristas, em tom quase de deboche. A outra soltou uma risada curta, amarga. Ele não quer saber, respondeu. Para ele, somos só números, igual esses clientes. O coração dele apertou forte, como se aquelas frases atravessassem direto o peito. Porque não era assim que ele enxergava tudo, pelo menos, não antes. Mas a conversa não parou. A voz ficou ainda mais baixa, mais pesada. Você viu o que fizeram ontem com aquele funcionário novo? Vi, mandaram ele mentir pro cliente. Disseram que era ordem de cima ponto. Nesse instante, o mundo pareceu girar devagar. A respiração dele ficou presa. Os dedos tremeram levemente ao redor do copo. Mentir para clientes. Usar o nome dele para isso? Um silêncio estranho tomou conta da mente dele. Porque, pela primeira vez, surgiu um pensamento assustador. E se a empresa que ele construiu com tanto amor tivesse se transformado em algo que ele já não reconhecia? O café chegou à mesa, mas ele nem percebeu. O copo quente ficou parado entre as mãos trêmulas, enquanto a mente dele tentava negar tudo aquilo. Talvez fosse exagero. Talvez fosse só frustração de funcionários cansados. Ele queria acreditar nisso. Precisava acreditar. Mas, dentro do peito, uma sensação pesada dizia o contrário. Uma verdade silenciosa começava a surgir, dolorosa demais para encarar de frente. Ele olhou novamente ao redor. Um cliente saiu irritado sem ser atendido. Outro reclamava baixinho, ignorado por todos. E os risos atrás do balcão continuavam, como se nada importasse. Aquilo não era apenas um problema de gestão. Era como ver um sonho inteiro se desfazendo diante dos próprios olhos. Por um instante, a vontade foi levantar, revelar quem ele era, gritar, exigir respostas, mandar todos embora. Mas algo segurou na cadeira. Porque, no fundo, ele começou a perceber uma pergunta ainda mais dolorosa. E se a culpa de tudo aquilo também fosse dele?
O ar pareceu faltar. E, pela primeira vez em muitos anos, o homem que todos viam como forte, sentiu vontade de chorar ali mesmo, em silêncio, no meio da própria cafeteria. Ele respirou fundo, tentando segurar as lágrimas que insistiam em subir. Não podia se revelar agora, não ainda. Se levantasse naquele momento, talvez nunca descobrisse toda a verdade. Então ficou em silêncio, apenas observando a própria dor se desenrolar diante dos olhos. Fingiu mexer no celular, mas cada detalhe ao redor parecia gritar. Pedidos entregues errados. Um senhor idoso esperando ajuda para carregar a bandeja. Ignorado. Um funcionário novo parado no canto, visivelmente perdido, sem que ninguém se importasse em ensinar. Aquilo doía mais do que qualquer prejuízo financeiro. Porque dinheiro ele sempre soube recuperar. Mas aquilo era diferente. Era como assistir, impotente, à morte lenta de um sonho que um dia nasceu cheio de esperança. A pergunta não saía da cabeça dele. Em que momento tudo se perdeu? Ele fechou os olhos por um segundo, e lembrou do primeiro café que abriu, anos atrás, quando prometeu a si mesmo que aquele lugar seria um refúgio de cuidado e respeito. Quando abriu os olhos novamente, a realidade estava ali, fria, dura, irreconhecível. E foi nesse instante que algo inesperado aconteceu perto da porta. Algo pequeno para qualquer pessoa, mas que atravessaria o coração dele de um jeito impossível de esquecer. A porta se abriu devagar, deixando entrar o vento frio da rua. Uma mulher simples entrou segurando a mão de um menino pequeno. As roupas deles estavam gastas, molhadas pela chuva fina que caía lá fora. Ela caminhou até o balcão com cuidado, quase pedindo desculpa por ocupar espaço. O menino olhava para os doces na vitrine com um brilho silencioso nos olhos, um brilho misturado com fome. Moça, quanto custa só um pão simples? Perguntou ela, em voz baixa. A atendente suspirou, impaciente, como se aquela pergunta fosse um incômodo. Disse o preço sem sequer olhar para o rosto da mulher. A mãe abriu a bolsa devagar, contou algumas moedas, parou. Não era suficiente. O silêncio que veio depois foi pesado. O menino percebeu. Baixou os olhos. Tentou fingir que não queria nada. E, naquele instante, algo dentro do peito do homem disfarçado se quebrou de vez. Porque ele conhecia aquele olhar. Já tinha sido aquele menino muitos anos atrás, quando também entrou em um lugar pedindo apenas algo pequeno para não sentir fome. As mãos dele começaram a tremer novamente. Mas, antes que ele pudesse reagir, uma voz fria atrás do balcão disse algo que fez o coração dele doer ainda mais. Se não tem dinheiro suficiente, é melhor sair da fila. A frase veio seca, sem qualquer compaixão. Como se fosse apenas uma regra comum. Mas, para quem escutava, soava como uma ferida aberta. A mulher abaixou a cabeça imediatamente, envergonhada. Segurou a mão do filho com mais força, tentando esconder a dor. O menino não chorou, mas seus olhos perderam aquele pequeno brilho que ainda restava. Aquilo foi demais para ele. Sentado ali, disfarçado entre estranhos, o dono sentiu algo quebrar de vez dentro do peito. Não era só tristeza. Era culpa. Uma culpa pesada, difícil de respirar. Porque aquele lugar deveria ser abrigo, não humilhação. Ele apertou os punhos por baixo da mesa, lutando contra a vontade de levantar imediatamente. Uma parte dele queria gritar, parar tudo, consertar aquela cena cruel. Mas outra parte sabia que ainda precisava entender até onde aquela dor chegava. Então ele fez a coisa mais difícil de todas. Continuou sentado, em silêncio, assistindo. Só que, naquele instante, uma decisão começou a nascer dentro dele. Uma decisão que mudaria não apenas aquela cafeteria, mas a vida de todas as pessoas ali dentro. E, quando ele finalmente se levantasse, nada voltaria a ser como antes. Ele não conseguiu ficar sentado por mais um segundo. O barulho da cadeira arrastando no chão ecoou pelo salão, chamando a atenção de alguns clientes. As mãos ainda tremiam, mas, desta vez, não de fraqueza. Era como se algo dentro dele tivesse finalmente despertado. Ele caminhou devagar até o balcão. Cada passo parecia pesado, carregado de tudo que tinha visto e ouvido naquela manhã. Parou ao lado da mulher e do menino. Por um instante, pensou em apenas pagar o pão e ir embora. Seria mais fácil, menos doloroso. Mas ele sabia que aquilo não resolveria nada. Então respirou fundo.
Levou a mão até o boné e o retirou lentamente. O movimento pareceu simples. Mas o silêncio que veio depois foi absoluto. Uma das funcionárias franziu a testa, tentando entender. Outra arregalou os olhos de repente, como se tivesse visto um fantasma. O reconhecimento veio como um choque. O copo caiu da mão de alguém atrás do balcão, quebrando o silêncio com um estalo seco. Porque, ali, diante deles, não estava um cliente comum. Era o homem que tinha construído tudo aquilo. O dono. E a expressão no rosto dele não era de raiva. Era muito pior. Era dor. Uma dor profunda, silenciosa, daquelas que fazem qualquer pessoa perceber que algo realmente grave acabou de acontecer. Ninguém teve coragem de dizer uma palavra. O barulho das máquinas, das conversas, de tudo, simplesmente desapareceu. Era como se o tempo tivesse parado dentro daquela cafeteria. Ele olhou devagar para cada rosto atrás do balcão. Não havia gritos. Não havia ameaça. Só uma tristeza tão profunda, que doía de ver. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa, quase quebrada. Eu não vim aqui para demitir ninguém. Alguns suspiraram aliviados, mas o silêncio continuou pesado. Eu vim, porque não reconheci mais o lugar que um dia foi o sonho da minha vida. Os olhos de uma das funcionárias se encheram de lágrimas. Outra baixou a cabeça, incapaz de sustentar aquele olhar. Ele respirou fundo, tentando continuar. Quando eu abri meu primeiro café, eu prometi que ninguém seria tratado com frieza. Que cada pessoa que entrasse por aquela porta seria vista. A voz falhou por um segundo. Mas ele não parou. Hoje, eu vi uma mãe sendo humilhada por não ter dinheiro para um pão. O menino apertou a mão da mãe com força. Alguns clientes começaram a chorar em silêncio. E então ele disse algo que ninguém ali jamais esqueceria. Se esse lugar perdeu a capacidade de cuidar de pessoas, então não faz mais sentido ele existir. O peso daquela frase caiu sobre todos como um choque. Porque, naquele instante, todos entenderam que algo muito maior do que um emprego estava em jogo. O silêncio que tomou conta do café parecia impossível de quebrar. Ninguém pensava mais em trabalho, em salário, em regras. Todos estavam presos àquela verdade dura que tinha sido dita ali, sem gritos, sem raiva, apenas com dor. Ele caminhou até a mulher e o menino. Com as mãos ainda trêmulas, se ajoelhou na altura da criança, como se estivesse diante do próprio passado. Pagou não apenas o pão, mas uma sacola inteira de comida. Depois olhou para a equipe novamente, com os olhos marejados. Um negócio pode sobreviver sem lucro por um tempo, mas nunca sobrevive sem humanidade. Alguns funcionários começaram a chorar abertamente. Outros pediram desculpa em voz baixa. Não por medo de perder o emprego, mas por finalmente entenderem o que realmente importava. Semanas depois, aquele mesmo café estava diferente. Sorrisos sinceros. Clientes voltando. Um clima de cuidado que podia ser sentido no ar. E, em uma manhã tranquila, ele voltou ao local, desta vez sem disfarce. Sentou em silêncio, observou tudo ao redor, e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz. Porque entendeu que construir um império nunca foi o mais importante. O mais importante, sempre foi cuidar de pessoas. E essa lição simples, mudou aquela cafeteria para sempre.